Valdir tinha 12 horas para tomar a decisão mais difícil da vida dele. Se ficasse calado, salvava o pouco que ainda lhe restava. Se abrisse a boca, perderia tudo de novo. Mas dentro daquela casa velha que ele acabara de comprar, uma mãe e 2 bebês gêmeos dormiam ali sem ter para onde ir. E a vistoria da prefeitura chegaria com o sol da manhã. Valdir tinha até o amanhecer para tomar a decisão mais difícil da vida dele. A caminhonete velha balançou no buraco da estrada de terra e ele segurou firme no volante. Não podia quebrar nada agora. Aquele carro era uma das poucas coisas que ainda funcionavam na vida dele. A noite estava caindo rápido e ele queria chegar antes do escuro total. No banco do passageiro, uma pasta amarelada com os papéis da casa, compra e venda, tudo assinado, tudo certo. Pelo menos era o que o vendedor tinha garantido. Valdir não era mais fazendeiro, não de verdade. A terra tinha ido embora 3 anos atrás, vendida para pagar dívida de banco. O galpão, os tratores, o rebanho, tudo leiloado. Ele tentou recomeçar, trabalhou de caseiro, de tratorista, de carregador. Juntou centavo por centavo. Dormiu em quarto alugado. Comeu marmita fria. Não comprou roupa nova. Até que viu o anúncio. Casa velha à venda. Interior. Preço baixo. Precisa de reforma. Ele foi ver. Era pequena, feia, com infiltração na parede e telhado furado em 2 pontos. Mas era barata. E era dele. Ou ia ser. O vendedor foi rápido demais. Aceitou o dinheiro em espécie, assinou os papéis ali mesmo, nem esperou cartório. Disse que estava com pressa, que ia viajar. Valdir achou estranho, mas não perguntou. Quando a gente está afogado, não escolhe a tábua que segura. Agora, dirigindo naquela estrada empoeirada, ele pensava no futuro. Ia consertar o telhado primeiro, depois a parte elétrica. Com o tempo, botava um galinheiro no quintal, plantava verdura, vendia na feira. Não ia ficar rico, mas ia ter um lugar seu, um teto que ninguém podia tirar. A caminhonete virou na última curva e ele viu a casa. Era pior do que lembrava. A pintura descascada parecia mais feia à luz do fim de tarde. O portão de madeira pendia torto. Mato alto cobria metade do quintal. Mas o coração dele bateu mais forte mesmo assim. Era dele. Valdir estacionou em frente ao portão, desligou o motor. O silêncio do interior caiu pesado. Ele pegou a pasta com os papéis, desceu da caminhonete, empurrou o portão. A madeira rangeu alto. Foi aí que ele viu. O varal. Tinha um varal esticado entre 2 árvores no quintal. E nele, roupas pequenas penduradas. Fraldas de pano. Uma blusa feminina desbotada, um pano de prato remendado. Valdir parou no meio do caminho. O peito apertou. Alguém estava morando ali. Ele olhou para os lados, tentando entender. O vendedor não tinha dito nada. A casa estava vazia quando ele veio ver. Tinha certeza disso. Ou quase certeza. Ele tinha entrado rápido, só olhou os cômodos principais, conferiu se as paredes estavam firmes. Será que tinha alguém escondido naquele dia? Valdir caminhou devagar até a porta da frente. Estava destrancada. Ele empurrou de leve e a porta abriu com um rangido seco. Dentro, o cheiro de mofo misturado com sabão de lavar roupa. No canto da sala vazia, uma caixa de papelão virada de cabeça para baixo, servindo de mesinha. Em cima dela, uma vela pela metade e uma caixinha de fósforos. Do fundo da casa, um barulho de água correndo. Valdir sentiu o sangue gelar. Deu 2 passos para frente e a tábua do chão gemeu alto. A água parou de correr de repente. Silêncio. Então, uma voz feminina baixa e tensa. "Tem alguém aí?" Ele não respondeu. Não sabia o que dizer. A mulher apareceu na porta do corredor segurando uma panela pequena nas mãos como se fosse uma arma. Ela era jovem, magra demais, cabelo preso num coque desarrumado. Os olhos dela eram grandes, assustados, mas firmes. Ela estava pronta para brigar. "Quem é você?" ela perguntou, a voz tremendo. Valdir levantou as mãos, mostrando que não ia fazer nada.
Eu sou o novo dono. Comprei essa casa. A mulher ficou pálida. A panela quase escorregou da mão dela. Ela olhou para ele como se tivesse levado um soco. Comprou? Comprei. Tenho os papéis aqui. Ele bateu na pasta amarelada debaixo do braço. Ela balançou a cabeça devagar, como se não conseguisse acreditar. Não, não pode ser. O homem que morava aqui disse que a casa estava abandonada, que ninguém ia vir, que eu podia ficar só até... A voz dela falhou. Ela abaixou a panela, as mãos tremendo. Então, de dentro do quarto ao lado, veio um choro baixinho. Um bebê. Não. 2 bebês. Valdir fechou os olhos por um segundo. O nó na garganta apertou tanto que ele quase não conseguiu respirar. Nebza, ele ainda não sabia o nome dela, correu para dentro do quarto. Valdir ficou parado na sala, sem saber o que fazer. Ouviu ela acalmar os bebês, a voz baixa, quase um sussurro. Depois de um tempo, ela voltou. Os olhos estavam vermelhos. Eu não sou invasora, ela disse rápida, como se estivesse se defendendo de uma acusação. Eu fui despejada do lugar onde morava. Não tinha para onde ir. Achei essa casa vazia. Eu só precisava de um lugar para os meus filhos dormirem. Valdir não disse nada. Ele queria gritar, queria xingar o vendedor filho da mãe que não avisou nada. Queria sentar no chão e chorar de raiva. Mas ficou quieto, olhando para aquela mulher magra com olhos de cansaço. Amanhã de manhã tem vistoria, ele disse, a voz saindo rouca, da prefeitura. Se eles virem alguém morando aqui, vão dizer que a venda foi irregular, vão retomar a casa e o meu dinheiro vai ficar preso no processo por anos. Neuza respirou fundo. Ela entendeu. Você quer que eu saia? Eu não sei o que eu quero, Valdir respondeu, e era verdade. Ele virou as costas, saiu da casa, atravessou o quintal até a caminhonete. Sentou no banco do motorista, mas não ligou o motor. Ficou ali, olhando para a casa velha através do para-brisa empoeirado. Dentro daquela casa tinha uma mulher e 2 bebês. E ele tinha até o amanhecer para decidir se ia salvar a si mesmo ou entregar o pouco que ainda tinha. Ele tinha até o amanhecer para decidir. A caminhonete estava fria agora. O silêncio do interior era quebrado só pelo barulho de grilos. Valdir ficou ali até a noite cair de vez. De vez em quando, ouvia um choro abafado vindo da casa. Ele acendeu um cigarro, mas apagou na metade. Não conseguia nem fumar direito. Quando finalmente desceu do carro, a lua já estava alta. Ele pegou a lanterna no porta-luvas e caminhou de volta para a casa. A porta continuava aberta. Neuza estava sentada no chão da sala, encostada na parede, com os 2 bebês no colo. Eles dormiam agora, pequenos, enroladinhos em cobertores velhos, que já tinham sido brancos um dia. Ela levantou o rosto quando ele entrou. Tinha marcas de lágrima no rosto, mas os olhos estavam secos, cansados, mas secos. Eu vou sair, ela disse, antes que ele falasse qualquer coisa. Só me dá até amanhã de manhã cedo, antes da vistoria. Eu arrumo as coisas e saio. Valdir balançou a cabeça. Para onde você vai? Ela não respondeu. Só olhou para os bebês no colo. Ele suspirou fundo, passou a mão no rosto. Tinha que entender direito o que estava acontecendo. Tinha que saber com o que estava lidando. Me conta a história toda, ele pediu, a voz mais calma agora. Como você chegou aqui? Neuza hesitou. Depois, devagar, começou a falar. Ela tinha 26 anos. Trabalhava limpando casas. O pai dos gêmeos tinha ido embora quando descobriu que eram 2 bebês. Disse que não dava conta nem de um, imagine de 2. Sumiu. Ela tentou ficar no quartinho alugado onde morava, mas o dinheiro não dava. Atrasou 1 mês de aluguel, depois 2. O dono não quis saber de história. Despejou ela e os bebês na rua. Fiquei 1 semana dormindo na casa de uma conhecida, ela contou, a voz baixa. Mas ela também estava mal de situação.
Não podia me segurar para sempre. Aí eu vim andando para o interior. Achei essa casa. Parecia abandonada. Entrei. Limpei um cômodo. Arrumei um jeito de dar banho nos meninos. Pensei que podia ficar só até juntar um dinheiro, sabe? Só até conseguir alugar um lugar de novo. Valdir ouviu tudo em silêncio. Cada palavra era uma pedra no peito. E o homem que te disse que a casa estava abandonada? Neuza fez uma cara confusa. Que homem? Você disse que alguém te falou que podia ficar aqui. Ela balançou a cabeça. Não, eu só achei a casa vazia. Ninguém me disse nada. Valdir fechou os olhos. Então ela realmente achava que a casa estava abandonada. Não sabia de nada. Nem da venda, nem da vistoria, nem do inferno que estava prestes a cair. A venda dessa casa foi irregular, ele disse, escolhendo as palavras com cuidado. O cara que me vendeu não tinha a documentação toda certa, por isso a prefeitura vai vir fazer vistoria. Eles vão checar se a casa está ocupada, se tem pendência, essas coisas. E se tiver alguém morando? Aí eles vão dizer que a venda não pode ser validada. Vão retomar o imóvel. E o dinheiro que eu paguei fica preso num processo que pode demorar anos para sair. Neuza olhou para ele. E pela primeira vez, Valdir viu algo além de medo nos olhos dela. Viu compreensão. Ela entendeu que os dois estavam na mesma vala. Só que ela estava no fundo e ele ainda tinha uma chance de sair. Que horas é a vistoria? Ela perguntou. Valdir olhou para o relógio velho no pulso. Era quase meia-noite. 8 da manhã. Neuza respirou fundo. Um dos bebês se mexeu no colo dela, mas não acordou. Ela ajeitou o cobertor em volta dele com cuidado, como se aquele gesto simples pudesse proteger o filho de tudo que estava por vir. Eu vou sair antes das 7, ela disse. Não vou deixar você perder tudo por causa da gente. Valdir sentou no chão, do outro lado da sala. Encostou as costas na parede fria. Sentia o cansaço dos últimos 3 anos pesando nos ossos. Trabalho sem parar. Economia de cada centavo. Sacrifício. Humilhação. Tudo para chegar ali. Para ter uma casa sua. E agora tinha uma mulher com 2 bebês na frente dele, dizendo que ia sair antes das 7 da manhã. Para onde você vai ir? Ele perguntou de novo. Ela não respondeu. Só abaixou a cabeça. Porque não tinha resposta. Não tinha para onde ir. E os dois sabiam disso. O silêncio pesou na sala pequena. Valdir olhou para o teto furado, para as paredes descascadas, para aquela mulher magra segurando 2 bebês que nem sabiam ainda que o mundo era duro daquele jeito. Ele tinha comprado aquela casa com sangue, com suor, com noites sem dormir e dias pulando refeição. Era dele. Era tudo que ele tinha. Mas se ele ficasse calado até de manhã, se esperasse ela sair antes da vistoria, se fingisse que nunca viu nada, ele ia conseguir salvar a casa, mas ia condenar Neuza e os gêmeos. Tem água aqui? Ele perguntou, tentando mudar de assunto, tentando não pensar. Tem. A bomba ainda funciona. Tem luz também, mas eu só uso à noite quando preciso. Valdir levantou, foi até a cozinha. Abriu a torneira. A água saiu gelada, com gosto de ferrugem. Ele encheu a mão, jogou no rosto. Quando voltou para a sala, Neuza tinha deitado os bebês no chão sobre um colchonete fino. Eles dormiam profundamente, um grudado no outro. Gêmeos. Valdir teve que desviar o olhar. Você tem família? Ele perguntou. Não, minha mãe morreu quando eu era nova. Meu pai eu nem conheci. Não tenho irmão, não tenho ninguém. E amigos? Todo mundo que eu conheço tá mal de situação também. Ninguém pode me segurar com 2 bebês. Ele assentiu. Esperava essa resposta. Então Neuza fez uma pergunta que ele não esperava. E você? Tem família? Valdir demorou para responder. Tinha. Mulher e um filho. Mas quando eu perdi a terra, perdi eles também. Ela me deixou.
Levou o menino. Disse que não ia ficar com um homem quebrado. Neuza não disse que sentia muito, não disse nada. Só olhou para ele, e naquele olhar tinha algo que Valdir não recebia fazia tempo. Reconhecimento. Ela sabia o que era perder tudo. Sabia o que era ficar sozinho. Sabia o gosto de desistir e ainda assim ter que seguir. A vistoria é às 8, ele repetiu, mais para si mesmo do que para ela. Eu sei, ela respondeu. Valdir pegou a pasta amarelada que tinha deixado no chão. Abriu. Olhou para os papéis da compra e venda, tudo assinado, tudo certo. Pelo menos deveria estar certo. Mas embaixo dos papéis da venda tinha um carimbo que ele não tinha visto antes. Um carimbo pequeno, apagado, quase invisível. Ele chegou mais perto da luz fraca da vela. Leu. Pendente de regularização municipal. O sangue dele gelou. O que foi? Neuza perguntou, vendo a cara dele mudar. Valdir mostrou o papel para ela, apontando para o carimbo. Isso aqui significa que a venda nunca foi completa. A prefeitura ainda não liberou a documentação. A vistoria de amanhã é para decidir se valida ou não. E se não validar? Esse carimbo não condena sozinho, mas se tiver ocupação, aí vira motivo perfeito para cancelar na hora. Eles vão retomar a casa e eu vou perder tudo. Neuza ficou em silêncio. Depois, uma expressão estranha passou pelo rosto dela, um misto de medo e compreensão. Então se eu ficar, eles vão usar isso como desculpa para cancelar tudo? Valdir olhou para ela. Pensou na resposta. Se ela saísse, ele ainda tinha uma chance pequena de argumentar na vistoria. De dizer que comprou de boa fé. De tentar salvar alguma coisa. Mas se ela ficasse, se a prefeitura visse uma mãe com 2 bebês morando ali, talvez eles cancelassem na hora. Sem chance de defesa. Importa, ele disse finalmente. Importa sim. E os dois ficaram ali, no silêncio da noite, ouvindo o vento bater na janela quebrada e os bebês respirando no sono. A escolha ainda não tinha sido feita, mas o tempo estava correndo, e o amanhecer vinha chegando. A escolha ainda não tinha sido feita, mas o tempo estava correndo, e o amanhecer vinha chegando. Valdir saiu da casa e foi até a caminhonete. Precisava de ar, precisava pensar. Abriu a porta do carona, pegou uma garrafa de água pela metade e tomou tudo de um gole só. A garganta estava seca, o peito apertado. Ele olhou para a casa velha. Pela janela quebrada, dava para ver a luz fraca da vela tremendo. Neuza devia estar acordada ainda, pensando, se preparando para sair daqui a poucas horas e não ter para onde ir. Valdir acendeu outro cigarro. Dessa vez fumou até o fim. Quando voltou para dentro, Neuza estava em pé na cozinha, lavando uma mamadeira na pia. Os bebês continuavam dormindo no colchonete. Ela não olhou para ele quando ele entrou, mas sabia que ele estava ali. Você não precisa ficar aqui a noite toda, ela disse baixinho. Eu entendo se você quiser ir embora e voltar só de manhã. Para quê? Valdir encostou na parede, os braços cruzados. Para fingir que não vi nada? Para não ter que olhar para mim saindo daqui antes do sol nascer? Ele não respondeu. Ela tinha razão. Seria mais fácil ir embora, dormir em algum lugar, voltar de manhã e encontrar a casa vazia. Fazer a vistoria. Tentar salvar o que dava para salvar, mas ele não conseguia. Neuza terminou de lavar a mamadeira, colocou no escorredor, secou as mãos num pano velho. Então se virou para ele, e pela primeira vez desde que se encontraram, ela falou com raiva na voz. Você acha que eu queria estar aqui? Você acha que eu escolhi isso? Valdir levantou as mãos. Eu não disse isso, mas está pensando? Eu sei como as pessoas pensam. Por que ela não arruma um emprego melhor? Por que não pede ajuda para alguém? Por que não faz alguma coisa? Eu não estou pensando isso. Tá sim. Ela cruzou os braços, os olhos brilhando de lágrima contida. Eu trabalho desde os 14 anos. Eu limpo casa, lavo roupa, faço faxina. Eu não sou vagabunda.
Mas quando você tem 2 bebês pequenos e nenhum lugar para deixar, ninguém te dá emprego. Ninguém quer saber da sua história. Só mandam você ir embora. Valdir respirou fundo. Ela estava descontando nele. Estava jogando toda a raiva e frustração acumulada. E ele deixou. Porque ele entendia. Porque já tinha estado ali, na posição de quem ninguém quer ouvir. Eu não sou seu inimigo, ele disse, a voz calma. Eu só estou tentando entender o que fazer. Neuza limpou os olhos com as costas da mão. A raiva passou. Voltou só o cansaço. Desculpa, eu não devia ter gritado. Pode gritar. Eu aguento. Ela deu um sorriso triste. Então voltou para a sala, sentou no chão, perto dos bebês. Valdir a seguiu. Sentou do outro lado, encostado na parede de novo. Os dois ficaram ali, em silêncio, ouvindo o vento lá fora. Depois de um tempo, Valdir perguntou: por que você não tentou procurar ajuda da assistência social? Neuza deu uma risada amarga. Você acha que eu não tentei? Fui lá 3 vezes. Da primeira vez disseram que eu precisava ter comprovante de residência. Da segunda disseram que eu tinha que estar cadastrada no sistema há pelo menos 3 meses. Da terceira disseram que não tinha vaga no abrigo. E depois eu desisti. Porque ficar na fila, preencher papel, esperar ligação que não vem, isso não coloca comida na boca dos meus filhos. Valdir balançou a cabeça. Conhecia bem aquela sensação. A burocracia que esmaga. O sistema que existe, mas não funciona para quem mais precisa. Seus filhos têm quantos meses? 5 meses. 5 meses. 2 bebês de 5 meses dormindo no chão de uma casa abandonada. Valdir olhou para eles, pequeninos, frágeis. Nem sabiam ainda que tinham nascido numa batalha que eles não pediram para lutar. Como você consegue cuidar deles sozinha? Eu não sei. A voz dela saiu baixa, cansada. Eu acordo de madrugada para dar mamadeira. Lavo fralda de pano porque não tenho dinheiro para descartável. Carrego os 2 nas costas quando preciso ir em algum lugar. Faço o que posso para dar um futuro melhor para eles. Valdir fechou os olhos. Cada palavra era um murro no estômago. Neuza continuou, a voz cada vez mais baixa. Sabe o que pesa? Não é o chão. É o amanhã, é não ter endereço para fazer documento, é não ter creche para trabalhar, é ouvir volta depois até o mundo acabar. Eu não tenho medo por mim. Eu tenho medo deles crescerem aprendendo que nascer pobre é uma sentença. Valdir abriu os olhos, olhou para ela. Viu a mulher jovem, magra, com olheiras fundas, mãos rachadas de tanto lavar roupa. Viu a mãe que não desistiu, que não largou os filhos, que estava ali lutando, mesmo sem ter arma nenhuma para lutar. E ele lembrou de quando perdeu a fazenda. Lembrou do dia que foi no banco e disseram que não tinha mais jeito. Lembrou de voltar para casa e contar para a mulher. Lembrar do olhar de desprezo dela, das palavras duras. Você não serve para nada, não consegue nem sustentar sua família. Ele tinha implorado. Tinha dito que ia recomeçar, que ia trabalhar em qualquer coisa, que não ia desistir. Mas ela já tinha desistido dele. Pegou o menino e foi embora. Ele ficou sozinho numa casa que não era mais dele, com dívida que não conseguia pagar, olhando para o futuro e vendo só escuridão. E naquele momento, naquela noite, alguém tinha ajudado ele. Um vizinho velho. Um homem que não devia nada a Valdir, mas que chegou na porta com uma marmita de comida e uma palavra simples. Você vai sobreviver. Eu sei que vai. Valdir nunca esqueceu aquele gesto. Não foi dinheiro, não foi solução. Foi só alguém olhando para ele e vendo um ser humano, não um fracasso. Ele respirou fundo. Você tem que sair daqui de manhã, ele disse finalmente. Neuza assentiu. Esperava essa resposta. Eu sei. Mas eu vou com você. Ela parou. Olhou para ele confusa. Como assim? Eu vou com você até a prefeitura. Vou falar com eles antes da vistoria. Vou contar a situação.
Vou pedir para eles te encaminharem direito. Mas... Neuza balançou a cabeça. Mas aí você vai perder a casa. Se você falar que tem alguém morando aqui, eles vão cancelar tudo. Eu já vou perder mesmo. Valdir mostrou o papel com o carimbo. A venda está irregular. Com ou sem você, essa casa não vai ser minha. E o seu dinheiro? Vai ficar preso. Vai demorar. Mas um dia sai. Neuza ficou em silêncio, tentando entender, tentando ver se era verdade. Se aquele homem que ela conheceu há poucas horas estava realmente disposto a perder tudo para ajudar ela. Por quê? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Por que você ia fazer isso? Valdir não respondeu na hora. Olhou para os bebês dormindo, olhou para Neuza, olhou para a casa velha, quebrada, que deveria ser dele. Porque alguém já fez isso por mim, ele disse. E porque se eu não fizer, eu vou carregar isso pelo resto da vida. Neuza abaixou a cabeça. As lágrimas vieram finalmente. Ela não segurou. Chorou em silêncio, as mãos tapando o rosto. Valdir não disse mais nada. Só ficou ali, no outro lado da sala, dando a ela o espaço para desabar. Depois de um tempo, ela limpou o rosto, respirou fundo. Obrigada, ela disse. Não me agradece ainda. Eu não sei se vai dar certo. Mas você está tentando. E isso já é mais do que qualquer um fez por mim. Valdir assentiu. Olhou para o relógio. 2 da manhã. Ainda tinha 6 horas até a vistoria. 6 horas para descansar, para pensar, para se preparar para perder tudo de novo. Mas dessa vez ele não ia perder sozinho. E não ia deixar ninguém para trás. Neuza deitou ao lado dos bebês, puxou o cobertor. Valdir ficou sentado, encostado na parede. Não ia dormir. Não conseguia. Porque ele sabia que quando o sol nascesse, tudo ia mudar. E não tinha como voltar atrás. Porque ele sabia que quando o sol nascesse, tudo ia mudar. E não tinha como voltar atrás. As primeiras luzes do amanhecer começaram a entrar pela janela quebrada. Valdir não tinha pregado o olho. Neuza e os bebês dormiam do outro lado da sala. Quando ele voltou da cozinha, ela estava acordada. Que horas são? Ela perguntou, a voz rouca de sono. Quase 6. A gente precisa ir logo. Quero chegar na prefeitura antes da vistoria. Neuza assentiu. Arrumou os bebês com cuidado, trocou eles, vestiu macacõezinho simples. Quando terminou, pegou os 2 no colo. Valdir deu um passo à frente. Me dá um, eu carrego. Ela hesitou. Depois estendeu um dos bebês. Valdir pegou com cuidado. Fazia anos que não segurava uma criança no colo. Esse aqui é o João, Neuza disse. O outro é o Pedro. Eles saíram da casa. A luz do amanhecer estava alaranjada. Valdir ajudou Neuza a subir na caminhonete. Ligou o motor. Durante o caminho, ninguém falou nada. A prefeitura ficava no centro da cidade pequena. Quando chegaram, o sol já estava nascendo de vez. Valdir estacionou em frente. Aquela era a última chance de voltar atrás. Mas ele não fez isso. Desceram, atravessaram a rua, subiram os degraus. A porta ainda estava trancada. Esperaram ali até às 7 em ponto, quando uma mulher de meia idade abriu. Bom dia, prefeitura só atende com agendamento. Eu preciso falar com o responsável pela vistoria das 8 horas. É urgente. A mulher franziu a testa. Depois assentiu. O senhor Barros. Ele chega às 7h30. Podem esperar ali no corredor. Eles entraram. Neuza sentou no banco de madeira com os bebês. Valdir ficou em pé andando de um lado para o outro. Os minutos se arrastavam. Às 7h30, um homem entrou. Alto, magro, de terno escuro. Cabelo grisalho. Tinha cara de quem não gostava de ser incomodado. Senhor Barros, ele passou direto, foi até uma sala no fundo. Valdir esperou 1 minuto, depois bateu na porta. Entre. Senhor Barros estava atrás de uma mesa cheia de papéis. O senhor tem agendamento? Não,
Mas o senhor vai fazer uma vistoria na minha casa daqui a meia hora, e eu preciso falar antes. Senhor Barros levantou o olhar. Rua das Paineiras? Isso, tem alguém morando na casa. Senhor Barros parou. Olhou para Valdir com atenção. Como assim? Uma mãe com 2 bebês, ela estava lá quando eu cheguei. Achava que a casa estava abandonada. E o senhor veio me contar isso por quê? Porque eu não quero que ela seja despejada na rua sem ter para onde ir. Senhor Barros cruzou os braços. Senhor Valdir, o senhor entende que ao me contar isso, o senhor está comprometendo a própria vistoria? Se há ocupação irregular, a venda não pode ser validada. Eu sei. E o dinheiro que o senhor pagou vai ficar retido? Eu sei. E mesmo assim o senhor veio aqui? Vim. Senhor Barros ficou em silêncio. Se levantou, foi até a janela. Dava para ver Neuza no corredor, os bebês no colo. Gêmeos? Ele perguntou. 5 meses. Senhor Barros continuou olhando. Depois voltou para a mesa, pegou uma ficha. Isso não é protocolo. Eu não posso simplesmente encaminhar uma pessoa sem os trâmites normais. Eu sei. Mas o senhor pode tentar. Por que o senhor está fazendo isso? Nem conhece essa mulher. Valdir pensou em tudo que tinha vivido, em tudo que tinha perdido. Porque alguém precisa começar. Senhor Barros ficou olhando para ele. Depois suspirou fundo. Tá bom. Eu vou adiar a vistoria por 2 horas. Vou ligar para a assistência social e ver se consigo um encaminhamento emergencial. Não garanto nada. Valdir sentiu um peso sair do peito. Obrigado. Não me agradeça ainda. E o senhor entende que a casa não vai ser sua, né? A venda vai ser cancelada. Eu entendo. Senhor Barros levantou, pegou a pasta, foi até a porta. Parou antes de sair. O senhor é um idiota ou um santo? Ainda não decidi qual. Valdir deu um sorriso cansado. Nenhum dos dois. Só um homem que já esteve do outro lado. Senhor Barros saiu da sala. Valdir ficou ali, sozinho. Ele tinha feito a escolha. Agora só restava esperar para ver qual seria o preço. Ele tinha feito a escolha. Agora só restava esperar para ver qual seria o preço. Valdir saiu da sala de Senhor Barros e voltou para o corredor. Neuza estava no banco de madeira, os bebês no colo. Ela levantou o rosto quando viu ele. E aí? Ele vai tentar ajudar. Adiou a vistoria por 2 horas. Neuza fechou os olhos. Um suspiro saiu da boca dela. Obrigada. Ainda não acabou. Ele vai ligar para a assistência social. Valdir sentou ao lado dela. Os dois ficaram ali em silêncio, ouvindo o barulho de passos e vozes vindo de outras salas. Você tem certeza disso? Ela perguntou. Certeza do quê? De perder tudo, por causa da gente. Valdir olhou para as próprias mãos. Mãos de trabalhador, calejadas, que tinham juntado centavo por centavo. Eu não tenho certeza de nada. Mas eu sei que se eu não fizer isso, eu não vou conseguir me olhar no espelho. Neuza olhou para ele. Tinha gratidão nos olhos dela. Você sente falta dele? Do seu filho? A pergunta doeu. Todo dia. Eu tenho medo, ela disse, baixinho. Medo de não conseguir dar para eles o futuro que eles merecem. Medo de eles crescerem e não terem as oportunidades que eu gostaria de dar. Você não vai falhar. Você está lutando. Não desistiu deles. Isso já é mais do que muita gente faz. O tempo passava devagar. Cada minuto parecia pesar 1 tonelada. 8 horas. 8h10. 8h15. Às 8h30, Sr. Barros apareceu na porta. Fez um sinal para Valdir. Valdir entrou na sala. Sr. Barros estava encostado na mesa. Consegui falar com a assistência social. Eles vão mandar uma assistente daqui a 1 hora. Ela vai avaliar e ver o que pode fazer. E a vistoria? Eu vou fazer depois que a assistente chegar. Preciso registrar que houve tentativa de encaminhamento. E a casa? Vai ser retomada. A venda não pode ser validada. O dinheiro fica retido. Pode demorar meses, talvez anos. Valdir esperava essa resposta, mas ouvir ainda doeu.
Sr. Barros abriu uma gaveta, tirou um cartão. Aqui. É de um amigo meu que tem um hotel simples na cidade. Diz que eu mandei. Ele vai te dar um quarto barato. Valdir pegou o cartão. Sentiu um nó na garganta. Obrigado. O que o senhor fez hoje não é comum. A maioria das pessoas só pensa em si mesma. Valdir não sabia o que responder. Só assentiu. A assistente chega às 9h30. Podem esperar no corredor. Valdir voltou. Neuza estava em pé, balançando os bebês. A assistente social vem daqui a 1 hora. Você vai conversar com ela. E você? Eu vou perder a casa. E o dinheiro? Eu sinto muito. Não sinta. Eu escolhi isso. Por quê? Por que você fez isso por mim? Você nem me conhece. Valdir pensou no filho que não via há anos. No vizinho que levou comida quando ele estava no fundo do poço. Porque eu conheço o que você está passando. E porque se eu não ajudar, quem vai? Neuza limpou o rosto. Olhou para os bebês, olhou para Valdir. Se um dia os meus filhos crescerem e perguntarem por que a gente não ficou na rua, eu vou contar sobre você. Valdir sentiu o peito apertar. Não conseguiu responder. Eles voltaram para o banco. Sentaram. Esperaram. Às 9h30, uma mulher de uns 40 anos entrou. Cabelo curto, óculos, pasta na mão. Você é a Neuza? Sou. Meu nome é Carla. Sou assistente social. Vamos conversar. Neuza olhou para Valdir. Ele assentiu. Ela seguiu a assistente para uma sala. Valdir ficou sozinho no corredor por quase 1 hora. Quando a porta se abriu, Neuza saiu. Os olhos vermelhos, mas havia esperança no rosto. A assistente veio atrás. Senhor Valdir? Ele se levantou. Vou encaminhar a Neuza para um abrigo temporário. Ela e os bebês vão ter um lugar para ficar. Não é perfeito, mas é um começo. Valdir sentiu um alívio imenso. Obrigado. Não. Obrigado a você. Senhor Barros me contou o que o senhor fez. A assistente se despediu. Neuza ficou ali, segurando os bebês. É hora de ir, ela disse. É. Eles saíram juntos. Valdir dirigiu até o endereço do abrigo. Um prédio simples com uma placa. Abrigo Municipal. Parou em frente. Desligou o motor. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Preciso sim. Ela segurou a mão dele. Obrigada. Por tudo. Neuza desceu com os bebês. Caminhou até a porta. Antes de entrar, se virou, acenou. Valdir acenou de volta. Ela entrou e sumiu. Valdir ficou ali, sozinho na caminhonete, olhando para a porta fechada. Ele tinha perdido a casa, tinha perdido o dinheiro, tinha perdido a chance de recomeçar, mas não tinha perdido a consciência limpa. E isso, de alguma forma estranha, parecia ser suficiente. Ele tinha perdido a casa, tinha perdido o dinheiro, tinha perdido a chance de recomeçar, mas não tinha perdido a consciência limpa. Valdir ficou parado ali por mais alguns minutos, olhando para a porta do abrigo, tentando gravar aquele momento na memória. Depois, ligou o motor e foi embora. Dirigiu de volta para a casa velha. Tinha que buscar suas coisas. O pouco que tinha levado na noite anterior. Uma mala pequena com roupas, alguns objetos, nada de valor, mas eram dele. Quando chegou, a caminhonete do Sr. Barros já estava estacionada na frente. A vistoria tinha começado. Valdir desceu, entrou no quintal. Sr. Barros estava dentro da casa, anotando coisas numa prancheta. Ele levantou os olhos quando viu Valdir. Vim buscar minhas coisas, Valdir disse. Fique à vontade. Eu vou demorar mais uns 20 minutos aqui. Valdir entrou. A casa parecia diferente agora, vazia de um jeito definitivo, como se soubesse que não ia mais pertencer a ninguém. Ele foi até o canto onde tinha deixado a mala. Pegou, olhou ao redor uma última vez. No chão, ainda estava o colchonete fino onde Neuza tinha dormido com os bebês. As marcas dos pés pequenos dela na poeira. A vela pela metade na caixa de papelão. Valdir fechou os olhos, respirou fundo. Depois virou as costas e saiu.
Senhor Barros estava no quintal agora, medindo alguma coisa. Senhor Valdir, ele chamou. Valdir parou. Eu vou registrar no relatório que houve tentativa de regularização e encaminhamento social. Isso pode ajudar no processo do seu dinheiro. Não garanto, mas pode ajudar. Obrigado. E... Sr. Barros hesitou. Se precisar de alguma coisa, me procura na prefeitura. Não posso fazer milagre, mas posso tentar ajudar. Valdir assentiu. Não esperava esse gesto. Não esperava nada, na verdade. Mas aceitou. Vou lembrar disso. Ele voltou para a caminhonete. Jogou a mala no banco de trás. Foi até o hotel que o Sr. Barros tinha indicado. Um prédio pequeno, de 2 andares, com pintura desbotada e placa simples. Hotel Central. Entrou. Um homem velho estava atrás do balcão, lendo o jornal. Boa tarde. O Sr. Barros me mandou. O homem tirou os óculos, olhou para Valdir. Ah, sim. Ele ligou mais cedo. Quarto 23. R$ 50 a diária. Valdir pegou a carteira. Contou o dinheiro. Tinha R$ 270. Era tudo o que restava. Pagou 3 diárias adiantadas. O homem entregou a chave. Café da manhã está incluso. Servimos das 7 às 9. Valdir subiu as escadas. O corredor cheirava a mofo e sabão. Achou o quarto 23. Abriu. Era pequeno. Uma cama de solteiro, uma mesinha, um armário velho, banheiro minúsculo. Mas tinha teto, tinha parede, tinha uma janela com vista para a rua. Ele jogou a mala em cima da cama. Sentou. Ficou ali, olhando para a parede em branco. 3 dias. Ele tinha pagamento para 3 dias. Depois disso, ia ter que arrumar trabalho. Alguma coisa, qualquer coisa, começar de novo. Outra vez. A exaustão caiu em cima dele como uma onda. Valdir se deitou na cama, ainda de roupa. Fechou os olhos e dormiu. Acordou no dia seguinte com o sol entrando pela janela. Levantou, tomou banho, desceu para o café. Tinha pão, café preto, margarina. Comeu devagar. Depois voltou para o quarto. Pegou o jornal local que o dono do hotel tinha deixado na recepção. Sentou na cama. Abriu na página de classificados. Procurou por vagas de emprego. Tinha pouca coisa. Ajudante de pedreiro, serviços gerais, motorista de entrega. Ele anotou 3 endereços num papel. Saiu, foi atrás de trabalho. Tentou em 2 lugares. Ouviu não com a mesma frieza. No 3º dia, uma mercearia pequena precisou de alguém para carregar caixa e fazer entrega. R$ 30 por dia. Não era recomeço, mas era chão. Começa amanhã, 6 da manhã, o dono disse. Valdir aceitou. Quando voltou para o hotel naquela noite, passou na frente da prefeitura. Pensou em entrar, perguntar se tinha notícias sobre Neuza, sobre os bebês. Mas não entrou. Não queria parecer invasivo, não queria ser um peso, então só seguiu caminhando. 2 semanas se passaram. Valdir trabalhava na mercearia de segunda a sábado. Carregava caixa de verdura, entregava compra. Varria o chão no fim do dia. O dono era um homem seco, de poucas palavras, mas pagava certinho. Todo dia, no fim do expediente, colocava R$ 30 na mão de Valdir. Com o dinheiro, Valdir pagava o hotel. Comprava comida barata, juntava o resto, centavo por centavo, de novo. Ele não via Neuza, não sabia dela, não sabia dos bebês. Às vezes pensava em ir até o abrigo, bater na porta, perguntar, mas tinha medo. Medo de que ela não estivesse mais lá, medo de ter falhado, medo de descobrir que nada tinha mudado. Então ele só trabalhava e esperava. Uma tarde estava fazendo uma entrega quando viu uma mulher na rua, magra, cabelo preso, carregando uma sacola. O coração dele pulou. Era ela. Neuza, ela virou. Levou 1 segundo para reconhecer. Depois, o rosto dela se abriu num sorriso. Valdir!
Ele atravessou a rua, parou na frente dela, não sabia o que dizer. Só ficou olhando, tentando ler no rosto dela se estava tudo bem. Como você tá? Ele perguntou. Melhor. Ela ajeitou a sacola no ombro. Consegui um emprego, trabalho num centro comunitário, limpo, ajudo na cozinha. Não paga muito, mas é fixo. E os meninos? Estão bem, crescendo rápido. Estão no abrigo ainda, mas a assistente disse que eu entrei na fila do programa de moradia. Pode demorar, mas tem chance. Valdir sentiu um alívio imenso, como se um peso que ele nem sabia que carregava tivesse saído. Fico feliz de saber. Neuza olhou para ele, estudou o rosto dele, viu o cansaço, viu as marcas de trabalho duro, viu o homem que tinha perdido tudo por causa dela. E você? Como tá? Trabalhando, me virando. Ele deu um sorriso cansado. Começando de novo. A casa perdida. O dinheiro ainda tá preso no processo. Mas eu tô bem. Tenho um quarto. Tenho trabalho. Tá bom. Neuza balançou a cabeça devagar. Tinha lágrimas nos olhos, mas não deixou cair. Eu nunca vou esquecer o que você fez. Você não precisa lembrar. Só precisa cuidar dos seus filhos. Eu vou. Ela limpou os olhos. Eu prometo que vou. Os dois ficaram ali por mais um minuto, sem saber o que dizer. Sabendo que aquele encontro era um fechamento. Uma despedida que não tinha acontecido direito da primeira vez. Eu preciso ir, ela disse. Meu turno começa em meia hora. Vai, não se atrase. Ela acenou. Virou. Começou a caminhar. Depois parou, olhou para trás. Valdir? Sim. Obrigada, por tudo. Ele não respondeu, só acenou de volta. Neuza sorriu e foi embora. Valdir ficou ali, parado no meio da calçada, vendo ela desaparecer na curva da rua. Ela tinha trabalho, tinha esperança. Os bebês estavam a salvo. E ele tinha recomeçado. Tinha um quarto pequeno, um trabalho simples, uma vida que não era o que ele tinha planejado, mas era uma vida honesta. E às vezes, honestidade era tudo que um homem precisava para seguir em frente. E às vezes, dignidade era tudo que um homem precisava para seguir em frente. 6 meses depois, Valdir ainda trabalhava na mercearia. O dono tinha aumentado o pagamento para R$ 40 por dia. Não era muito, mas era melhor. Ele tinha conseguido alugar um quartinho nos fundos de uma casa. Pequeno, mas era dele. Tinha fogão, geladeira velha, cama. Mais do que isso, ele não precisava. O processo do dinheiro ainda estava parado. O advogado que ele tinha consultado disse que podia levar anos. Valdir aceitou. Não tinha pressa, não tinha expectativa. Se um dia o dinheiro saísse, seria um bônus. Se não saísse, a vida continuava. Ele acordava cedo, trabalhava, voltava para casa, comia alguma coisa simples, dormia e recomeçava no dia seguinte. Era uma vida pequena, sem grandes conquistas, sem sonhos audaciosos, mas era suficiente. Numa tarde de sábado, Valdir estava na mercearia, organizando as prateleiras, quando viu pela vitrine uma mulher atravessando a rua, carregando 2 bebês nos braços. Não eram mais bebês, eram crianças, quase 1 ano, andando com as perninhas trêmulas. Neuza. Ela entrou na mercearia, viu ele, parou. Valdir? Oi, Neuza. Ela sorriu. Parecia diferente, menos cansada. Os olhos não tinham mais aquele peso de desespero. Eu não sabia que você trabalhava aqui. Faz uns meses. Ele limpou as mãos no avental. Como vocês estão? Bem. Ela ajeitou um dos meninos no quadril. A gente saiu do abrigo faz 2 meses. Conseguiu um apartamento pelo programa. É pequeno, mas é nosso. Oficial. Valdir sentiu o peito aquecer. Fico muito feliz. E você? Conseguiu resolver as coisas? Ainda não, mas estou bem, trabalhando, me virando. Neuza olhou para ele.
Tinha gratidão nos olhos, mas também algo mais: respeito, reconhecimento. Eu ia na padaria comprar pão, mas vou levar daqui. Você tem pão fresco? Chega todo dia de manhã, vou pegar para você. Ele foi até o balcão, pegou 2 pães, colocou num saquinho. Neuza pegou a carteira. Quanto é? É por conta da casa. Valdir, deixa eu fazer isso, por favor. Ela hesitou, depois guardou a carteira. Pegou o saquinho. Obrigada. Os 2 meninos olhavam para Valdir curiosos. Um deles, o João, esticou a mãozinha, tentando pegar o avental dele. Valdir sorriu. Tocou na mãozinha pequena. O menino riu. Eles tão grandes, ele disse. Tão, crescem rápido. Neuza olhou para os filhos com carinho. Já começaram a andar. Não param quietos. É bom sinal. É. Ela ficou ali por mais 1 minuto. Depois, ajeitou os meninos. Eu preciso ir. Mas foi bom te ver. Também foi bom te ver. Neuza caminhou até a porta. Parou. Se virou. Valdir? Sim. Você não virou as costas. Eu nunca vou esquecer. Valdir balançou a cabeça. Eu não fiz nada de especial. Só fiz o que precisava ser feito. Não. Você fez diferença. A voz dela saiu firme. E um dia, quando eles forem grandes, eu vou contar para eles sobre o homem que pagou um preço para a gente não ser empurrado para o escuro. Ela não esperou resposta. Saiu. Os meninos acenaram com as mãozinhas. Valdir acenou de volta. A porta fechou. O silêncio voltou. Valdir ficou ali, parado no meio da mercearia, olhando para a rua vazia. Naquela noite, ele voltou para o quartinho. Fez um café. Sentou na cadeira velha perto da janela. Olhou para a rua escura lá fora. Ele não tinha casa própria. Não tinha dinheiro guardado. Não tinha família esperando por ele, mas tinha trabalho. Tinha um teto, tinha comida na mesa e tinha a lembrança de uma escolha. De uma noite onde ele teve que decidir entre salvar a si mesmo ou ajudar alguém. E tinha escolhido ajudar. Neuza tinha apartamento agora, tinha emprego. Os gêmeos estavam crescendo fortes, saudáveis, com futuro. E ele estava recomeçando. Outra vez, devagar, sem pressa, sem expectativas grandes. Mas estava recomeçando com a consciência limpa. Valdir terminou o café, lavou a xícara, apagou a luz, deitou na cama, fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. Às vezes, recomeçar não é ganhar nada. É não fugir quando é mais fácil virar as costas. Valdir perdeu a casa, mas não perdeu quem ele era, e no fim isso pesa mais do que qualquer coisa. Se você gostou da história, deixa o joinha e já se inscreve no canal para não perder as próximas. Aqui todo dia é dia de história.